Eu queria hoje tratar de algo que eu poderia chamar de assunto delicado. O que é um assunto delicado? Assunto delicado deriva de notícias complexas, delicadas. Acabam algumas delas gerando discussões. Outras acho que não devem ter discussão. Mas no campo das notícias delicadas, dos assuntos delicados, pega, por exemplo, a história de um menor que vai lá, pega uma arma, sai de casa, vai assaltar e atira para matar. Cabe uma discussão sobre o destino desse menor ou dos menores que fazem isso? Cabe uma discussão. Cabe uma discussão, sim. Eu, por exemplo, acho que não faz sentido que só porque ele é menor de idade, ele tem a seu favor uma punição máxima de 3 anos de internação. Você nem fala que ele foi preso, fala que foi apreendido. O verbo é diferente. E ele fica internado, ele não fica preso. É a mesma coisa, mas chama internação. Limite 3 anos. Limite 3 anos. É justo que um menor de idade vai lá, tira, mata, rouba, usa o dinheiro, fala, quando ele é pego, ele pega 3 anos? Eu acho errado. Eu acho que, feita uma triagem, feita uma avaliação, como outros países do mundo fazem, ele deveria sim poder responder como um adulto e pegar 30 anos. Mas eu entendo que tem gente que discorda. Eu entendo que tem gente que diz, pensa, acha que o menor de idade, na maior parte das vezes, vem de família de dificuldade financeira, foi abandonada pelo Estado, então, uma vez abandonado pelo Estado, se você puni-lo dessa forma mais severa, você vai puni-lo pela segunda vez. Eu não concordo, mas entendo que tenha gente que pense assim, legitimamente. Então, vamos discutir? Vamos discutir. Assunto que merece discussão. Tem lá no Senado um projeto para isso. O projeto reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Idade limite, portanto, cairia 2 anos. Acho que essa linearidade não muda muita coisa, não. Mas vamos discutir qual é a melhor forma. Manter o que está acontecendo, manter o atual sistema ou não, mas cabe discutir. Então é um assunto delicado que comporta uma discussão. Outro assunto delicado que comporta uma discussão é exploração mineral em terra indígena. Eu acho que está na mesma categoria. Cabe discussão, sim. Faz sentido deixar no subsolo uma riqueza monumental, porque é uma terra indígena, e deixar acima do solo milhões de brasileiros passando necessidade? Eu acho que não. Tem gente que acha que sim. Vamos discutir. Então são episódios, toda hora surge uma história. Esse assunto das terras indígenas, por exemplo, voltou quando houve o assassinato do jornalista inglês e do indigenista brasileiro. Esse assunto do menor de idade, toda hora a gente noticia alguma coisa desse tipo. Temos que discutir isso com maturidade. São discussões que o Brasil precisa travar com maturidade. Tem que discutir, não faz sentido. Mas do mesmo jeito que tem assuntos que comportam discussão, que comportam pontos de vista, tem outros que, na minha visão, isso não é aceitável. Não é aceitável. E eu coloco nessa categoria episódios factuais, sobretudo factuais, que estão tão claros, mas tão claros, que o certo e o errado estão postos. Estão postos. Só a intolerância, só a radicalização é que explica gente querendo discutir ou relativizar. E nessa categoria, eu coloco o crime bárbaro cometido no final de semana em Foz do Iguaçu. As imagens não deixam dúvida. Um defensor do presidente Jair Bolsonaro invadiu uma festa e matou um defensor do Lula. E o defensor do Bolsonaro matou o defensor do Lula, porque o defensor do Lula é defensor do Lula. Ponto. Ponto. Ninguém vai achar, pode achar,
e aí é onde onde começa a confusão, que o Bolsonaro é culpado por isso. Ou ele pegou o telefone, ligou pro cara e falou, vai lá e mata. O assassino matou porque ele quis matar. O assassino, ele matou porque ele se sentiu ofendido com a existência de um petista que usou um espaço do qual os dois são sócios para celebrar o aniversário homenageando o Lula. Ele achou que era um absurdo, ele se sentiu ofendido. É um absurdo esse troço, né? Era um direito do aniversariante fazer a festa com o tema que ele quisesse usar. Escolheu o Lula. Mas o assassino não enxergava as coisas desse jeito. Ele foi lá provocar e depois ele voltou lá para matar. Ele foi lá provocar, voltou para casa, deixou a mulher, deixou a criança e voltou. Então, apurando-se como ex-diretor daquela associação, se ele teve ou não acesso, se ele viu ou não as imagens do evento antes de ir para lá. Porque ele tinha um aplicativo que dá para ver, dá acesso às imagens, se ele viu ou não. Mas os fatos são suficientemente claros. E qualquer pessoa de bom senso, vendo esses fatos, só pode lamentar o episódio. Não existe outra alternativa. Não dá para fazer ironia, não dá para fazer relativização. Tem que lamentar o episódio. E qualquer político que pratique a política com P maiúsculo só pode, além de lamentar, além de reprovar, pedir paz nas eleições. Pedir à sociedade que tenha calma para que pessoas como esse cidadão que foi lá e atirou se sintam desestimuladas a fazer qualquer tipo de agressão. E algumas agressões já apareceram por aí. Teve o drone, que jogou fezes, jogou urina num evento do PT. Teve um outro que jogou uma bomba caseira feita numa garrafa térmica, enfim. Também num evento do PT. Esse tipo de coisa, quando acontece, só permite isso. Você lamenta se não tem liderança, mas se tem liderança, você lamenta, você reprova, você pede paz. Tentar enxergar outro lado, a exemplo do que eu falei do menor de idade, a exemplo do que eu falei da exploração de terra indígena, ver um outro lado para essa história, é uma loucura. Não tem outro lado, só tem um lado. O camarada foi lá e matou por intolerância. Ponto. A partir daí, as conclusões que geram uma discussão que é absolutamente inadequada, fora de lugar. É prosseguir o embate para que um lado tente se vitimizar, o outro lado tente se vitimizar, quando só tem uma vítima nessa história. Uma vítima. Fora os parentes dela, que estão aí, sofrendo. E nesse contexto, tanto o ex-presidente Lula quanto o ex-presidente Bolsonaro perderam uma oportunidade única de orientar os militantes no caminho da paz. Nenhum dos dois fez. O Lula soltou uma nota, a gente falou dela aqui, em que ele critica a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro. Para quê? E o Bolsonaro tentou se vitimizar, lembrando da facada de 2018, para dizer que a violência está do outro lado. E para completar, o fato novo foi o telefonema que ele fez ontem, de videochamada, para os irmãos da vítima. A mulher estava presente, a viúva, que sem som parece um gesto de solidariedade. Mas aí você vai ouvir, você escuta o áudio e percebe que o presidente não lamentou o episódio. Não lamentou o episódio. E mais, criticou a esquerda, criticou a imprensa. Isso diante da viúva. Entende? Lula e Bolsonaro são os líderes de uma eleição que tem 2 candidatos e um monte de nanico. Esse é o quadro atual. Pode mudar?
vem as convenções, Simone Tebet fica com 100% das intenções de voto? Pode ser, tudo é possível, né? Mas até o momento, e usando a história eleitoral como referência, nada disso nunca aconteceu numa campanha chegando, já não acontecia em abril e maio. Nós já estamos em julho, há 15 dias, vai. Não. Há 15 dias de agosto, 17 dias de agosto, as convenções são até o dia 5 de agosto, faltam 20 e poucos dias para as convenções, para o limite máximo das convenções, e você tem uma eleição com 2 candidatos. Se esses 2 candidatos, que lideram as pesquisas porque lideram o país, porque dividem o país nas suas opiniões, colocam um muro para que um jogue coisas do outro lado, não dá. É para trocar ideias, é para trocar projeto de país. É ingenuidade isso, mas é isso que a gente tem que cobrar. Então, como eu disse, tem assunto que cabe discussão. O menor de idade, você é a favor, contra a maioridade penal, você é a favor ou contra a exploração de terras indígenas, a exploração mineral em terras indígenas. Agora, você ser a favor ou contra o papel do Lula e o Bolsonaro, você ter opinião sobre esse episódio, não foi bem assim, o assassino foi provocado porque a vítima jogou uma coisa no carro dele e ele então voltou e os 2 estavam armados, foi na verdade um tiroteio. Calma. Quem estava armado do lado de dentro da festa estava se defendendo, exatamente como prega o Bolsonaro. Estava se defendendo num ambiente que ele tinha alugado para fazer uma festa. Houve uma invasão e o invasor, o dono do lugar que estava armado, tentou repelir a invasão, não conseguiu, com a arma que o Bolsonaro defende. Não funcionou, ele foi morto. Então, Bolsonaro não é responsável pelo crime, óbvio, portanto não teria por que ele pedir desculpas. Lula está errado ao dizer que o Bolsonaro é responsável por isso. Cabe ao líder do PT lamentar, pedir paz e trabalhar pela paz. Porque até agora a gente viu alguns políticos pedindo paz, mas cadê o trabalho pela paz? Que é organizar e limitar o discurso. Direcionar o discurso para a proposição, direcionar o discurso para o futuro. E não ficar fazendo acerto de contas. Agora, Bolsonaro está errado também. Porque ele ignora que foi um admirador dele que matou um admirador do Lula. Ignorou isso na declaração que fez por escrito, nas redes sociais, ignorou isso numa primeira declaração, naquele puxadinho dele lá, ignorou isso ao falar com a imprensa sobre o episódio, chegou a dizer: o que eu tenho a ver com isso? Espera aí, ele tem a ver, o Lula tem a ver, o Rodrigo Pacheco tem a ver, o Arthur Lira tem a ver. Todo mundo que tem liderança nesse país tem a ver, que é pedir paz, lamentar. Então ele tem a ver sim, ele é o presidente da República. Ele tem a ver. Ele é responsável nesse sentido patriótico da coisa. Então ele está errado ao ignorar que foi um admirador dele que matou um admirador do Lula. Então, o presidente, exemplo do Lula, que tem que lamentar, pedir paz e trabalhar por ela, o presidente Bolsonaro deveria ter lamentado o que não fez, ter pedido paz e deveria também começar a trabalhar por ela.